Olá, pré-calouro! Bem-vindo a mais uma aula de História. Vamos falar sobre ditadura militar. O material dessa aula está disponível no nosso aplicativo, que pode ser baixado nas versões Android e iOS. Vamos lá! O período da ditadura militar tem início em 1964, com um golpe que retira João Goulart do poder. Através do Ato Institucional número 1, o Congresso indica e aprova o nome do Marechal Castelo Branco para a presidência da República. Em 1965, são realizadas eleições para governador. O regime perde nos principais estados, como Minas Gerais e Guanabara. Por isso, uma reação a essa perda de espaço dele nas eleições de 1965, ele decreta o Ato Institucional número 2 e instaura o bipartidarismo. A partir de então, nós vamos ter aí dois partidos atuando na cena política nacional. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que congrega os políticos ligados diretamente à ditadura, e o MDB, que teoricamente seria um partido de oposição, mas que devido às características do regime é bastante controlado. Também vamos ter aí uma manobra dos militares instituindo eleições indiretas para governadores, temendo o aumento da oposição dentro dos estados. Visando legitimar a implementação dos atos institucionais, o Congresso votou e outorgou a Constituição de 1967, através do AI-4. Substituindo Castelo Branco na presidência da República, nós vamos ter Costa e Silva, que faz parte de uma ala mais radical. Por isso, dentro do seu governo, nós vamos ver um endurecimento do regime. Nesse momento, vai haver a formação da Frente Ampla, liderada por Carlos Lacerda, que se une a antigos rivais, como João Goulart e Juscelino Kubitschek. Esse movimento é, logicamente, abafado pelo regime. Vamos explodir também, nesse momento, uma série de manifestações desencadeadas pelo assassinato de um estudante chamado Edson Luiz, morto enquanto se manifestava pela melhoria da qualidade da comida oferecida dentro de um restaurante universitário no Rio de Janeiro. Nós vamos ter também o 30º Congresso da UNE, organizado de maneira clandestina e também duramente reprimido pelo regime. Em 1968, mesmo ano da morte do estudante Edson Luiz, vamos ter a explosão de grandes greves operárias. São as maiores desde a implantação da ditadura militar. Diante dessa mobilização popular, o governo endurece ainda mais o regime e instaura o AI-5, mostrando aí a face do regime a partir de então, já que o presidente vai poder legislar sem a atuação do Congresso. O AI-5 também representou o fim do habeas corpus. A partir de então, qualquer pessoa que fosse considerada inimiga do regime poderia ser presa sumariamente, sem qualquer julgamento. Problemas de saúde afastaram Costa e Silva do poder. Teoricamente, o seu vice, Pedro Aleixo, um civil, assumiria a presidência da República. Os militares, então, fizeram uma manobra e afastaram Pedro Aleixo da presidência da República. De agosto a outubro, o Brasil foi governado por uma junta provisória, até que fosse eleito um novo presidente, um militar. É então conduzido à presidência da República Emílio Garrastazu Médici. Tem início os chamados anos de chumbo da ditadura. Mas dentro desses anos de chumbo também vamos ter a presença do milagre econômico, patrocinado pelo capital estrangeiro, que vai acabar aumentando a nossa dívida externa. O governo vai aproveitar os bons resultados da economia e investir em propaganda, como é comum em governos ditatoriais. A vitória do Brasil na Copa do Mundo em 1970 também vai ser utilizada como propaganda da ditadura, suscitando aí o ufanismo nas pessoas. O governo do Médici também vai ser marcado pela construção de grandes obras. Nós temos aí a Transamazônica, que tentava ligar Cabidelo, na Paraíba, até Lábrea, aqui no Amazonas. É importante ressaltar que essa obra foi um fracasso. Boa parte dela
encontra-se ainda sem pavimentação, principalmente aquela que está localizada nos estados do Pará e do Amazonas. Então, ela trouxe mais prejuízos ecológicos que benefícios econômicos. Como símbolo da repressão ainda dentro do governo, nós vamos ter o Serviço Nacional de Informação e a criação do DOPS, órgãos que vão servir para ampliar a repressão àqueles que eram considerados opositores do regime. A partir de 1974, vai assumir a presidência da República Ernesto Geisel. Seu governo vai ser marcado pela tentativa de uma abertura política lenta, gradual e segura. Geisel faz parte de uma ala menos radical do regime militar. Porém, os principais órgãos de segurança eram controlados pela ala mais radical, que vão pressionar o governo para tomar algumas medidas. Por isso, o governo de Geisel vai ser marcado por avanços e retrocessos. Em 1974, Geisel permite a propaganda política no rádio e na televisão. O MDB, partido de oposição, vence as eleições parlamentares e passa a sofrer uma grande perseguição dentro do regime. Em 1975, nós vamos ter o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, mostrando que, apesar da tentativa de abertura, o regime ainda permanece endurecido. Em 1976, pressionado pelas alas radicais, Geisel vai instituir a Lei Falcão, limitando a propaganda política no rádio e na televisão. Como resposta às derrotas sofridas pela Arena, dentro das eleições, nós vamos ter aí a criação do chamado Pacote de Abril, uma série de transformações na política que visa aumentar o poder dos militares. Entre essas manobras criadas, nós vamos ter os chamados senadores biônicos, que vão ocupar 1/3 das vagas do Senado e vão ser diretamente indicados pelo regime. Outra manobra vai ser o aumento dos parlamentares das regiões Norte e Nordeste, onde o número de simpatizantes ao regime militar era bem maior. No governo do Geisel, nós vamos ter aí o fim do AI-5 e a volta do habeas corpus. Como foi dito antes, esse é um momento de avanços e retrocessos. Então, vamos ter a disputa entre Geisel e as alas radicais do regime. Uma vitória de Geisel é a indicação de Figueiredo para o cargo da presidência da República, um político que também pertence à ala menos radical do regime. Sucedendo Geisel no poder, nós vamos ter aí o governo de João Batista Figueiredo, que vai governar entre os anos de 1979 e 1985, um período onde crescem as manifestações contra o regime militar. Ele vai enfrentar também uma forte crise econômica, onde a inflação vai alcançar os incríveis números de 110% ao ano. Vamos ter também uma série de greves e manifestações. A mais importante delas vai ser a greve dos metalúrgicos do ABCD. Em 1º de maio de 1979, é realizado um grande ato pela redemocratização do país. Esteve presente nesse evento também o Comitê Brasileiro pela Anistia. Lembrando que nós vamos ter aí a instauração da anistia, que vai trazer o perdão para os presos políticos, a volta de importantes figuras brasileiras que foram obrigadas a se exilar. A lei da anistia vai acabar beneficiando também os militares, já que vai prever o perdão para aqueles que cometeram crimes contra os direitos humanos. Vamos ter o fim do bipartidarismo como uma manobra dos militares para pulverizar os partidos de oposição. Vão ocorrer uma série de atentados terroristas que vão ser programados aí pelas alas radicais do regime, que temem a abertura política e o possível governo de um civil. Algo que se torna quase que inevitável esse fim do regime, já que aumentam as manifestações contra o regime militar dentro do governo de Figueiredo. No dia 27 de novembro de 1983, vamos ter a realização de um grande comício a favor da Direta Já. Esse comício vai contar com o apoio de intelectuais, artistas e da população de um modo geral. Também em 1983, vamos ter a proposta do deputado federal Dante de Oliveira, que previa aí a eleição direta
para a presidência da República. Essa emenda não vai ser aprovada, mas mostra as várias pressões que o governo vem sofrendo para que o regime chegue ao fim. Agora vamos colocar o nosso conhecimento em prática. Vamos ver aí algumas questões que trabalham esse período e foram questões aplicadas em vestibulares anteriores da UEA. Vamos lá. Na Amazônia, nenhuma intervenção humana provoca tantas mudanças como uma rodovia. Pouco mais de 40 anos após a inauguração, a Transamazônica parece andar em círculos desde que foi aberta, sob o lema de integrar para não entregar. Entre duas pontas da rodovia, de 1.751 quilômetros, menos de 10% estão asfaltados. Predominam na paisagem pastos subutilizados e terras indígenas sob pressão de madeireiros e garimpeiros. Vamos à questão. O excerto traz um conjunto de informações sobre a atuação do Estado brasileiro na imensa região amazônica, a saber: letra A, ações pautadas por interesses de países estrangeiros com capital, mão de obra e tecnologia vindos do exterior. Letra B, planos de desenvolvimento autônomo da Amazônia com a exploração sustentável de recursos florestais e minerais. Letra C, projetos de modernização de rápida realização com resultados econômicos imediatos e duradouros. Letra D, grandes projetos dispendiosos com custos ambientais relevantes e ameaças às sociedades tradicionais. Letra E, utilização da rede fluvial para o transporte de mercadorias com proteção da pequena empresa local e proibição da concentração fundiária. Nessa questão, além dos seus conhecimentos históricos, é muito importante você utilizar também a interpretação. O texto deixa bem claro os prejuízos ambientais trazidos pela Transamazônica. E como você, pré-calouro, estudou história, você sabe que essa rodovia trouxe bastante prejuízos nessa área. E o seu objetivo econômico acabou não sendo alcançado. Nós temos aí como resposta correta a letra D, que deixa claro essas duas questões, unindo o seu conhecimento histórico à interpretação que você fez do texto. Vamos a uma outra questão, então, continuando aí os nossos estudos sobre a ditadura militar. Enquanto Bob Dylan promovia suas revoluções musicais na turbulenta democracia americana dos anos 60 e 70, o Brasil, sob a ditadura militar, testemunhava uma eclosão de criatividade, até hoje inigualada em sua música popular. A figura do cantor-autor tomou lugar central na cultura nacional, em grande parte graças ao talento de Chico Buarque, como no caso de Dylan. Seu nome ficou associado à canção de protesto. O excerto alude à cultura da música popular nos Estados Unidos e no Brasil. Apesar das diferenças políticas assinaladas, é correto afirmar que os dois artistas opuseram-se ao emprego de instrumentos musicais eletrônicos, procurando manter intacta a antiga cultura musical das periferias urbanas. B. Foram fenômenos da cultura do entretenimento de massa, adaptando-se ao gosto artístico das multidões despolitizadas. C. Compuseram baladas românticas para o público jovem, buscando sucesso comercial por meio da venda de discos. D. Exprimiram questões historicamente relevantes de suas épocas, incorporando ritmos tradicionais e populares de seus meios sociais. E. Deram ênfase aos aspectos sonoros das canções, diminuindo a qualidade literária de suas letras. Uma das características de qualquer regime ditatorial vai ser justamente o investimento em propaganda e a forte censura. Como reação, nós vamos ter aí a população encontrando várias maneiras de protestar, de lutar contra aqueles regimes. E é claro que as músicas, a arte de um modo geral, vão ser bastante utilizadas. E se você ficou bem atento à leitura do texto e com certeza realizou aí várias leituras sobre o período da ditadura militar, você sabe que a nossa questão correta é a D, que vai mostrar justamente essa música sendo usada como arma de protesto. É isso aí. Fiquem atentos aí às nossas aulas, a gente não para por aqui, continuem os seus estudos e vamos em frente até a aprovação.